Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros, estamos juntos em mais um domingo. Recebemos hoje o político, jornalista e escritor José Aldo Rebelo Figueiredo. Alagoano de Viçosa, ele foi secretário de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo. Foi também vereador e deputado federal por São Paulo, chegando a presidir a Câmara dos Deputados. Aldo Rebelo foi também por 3 vezes ministro de governos do PT. E voltou desta vez a Alagoas para uma palestra para lançar seu novo livro, Amazônia, a Maldição de Tordesilhas, 500 anos de cobiça internacional. Bom dia, Aldo. Bom dia, Flávio. Muito obrigado Obrigado a você pela presença pelo convite. Aqui. Diga uma coisa, por que ultimamente você tem se dedicado tanto às questões relacionadas à Amazônia? Em primeiro, que é uma preocupação ou uma curiosidade antiga dos bancos escolares, lá do grupo escolar 13 de outubro e do Monsenhor Machado de Viçosa, quando as minhas professoras da preparação para o exame de admissão já nos descortinavam esse colosso que é a Amazônia brasileira. Então, a Amazônia sempre foi, de fato, um tema da minha curiosidade, não só das aulas de geografia. E depois, como deputado federal, eu viajei pela Amazônia muitas vezes, como ministro de todas as 4 pastas que eu ocupei. Eu tive a Amazônia como preocupação, principalmente na defesa e na ciência e tecnologia, como presidente da Câmara, presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional. E no ano passado, recebi o convite de uma editora do Rio de Janeiro para escrever um livro sobre a Amazônia. Coloquei como condição que queria passar 4 meses visitando e percorrendo a Amazônia, o que me foi viabilizado pela editora. Andei toda a Transamazônica de carro, me estabeleci em Altamira, lá no coração da Amazônia, visitei universidades, entrevistei pessoas e o resultado é esse livro que procura explicar a Amazônia para o Brasil e como o livro está publicado em 4 idiomas, português, francês, inglês e espanhol, também explicar para os curiosos do mundo que queiram ter uma informação sobre a história e os desafios atuais da Amazônia brasileira. Aldo, por que a floresta amazônica é tão desejada pelo povo no mundo inteiro? Flávio, esse é um desejo muito antigo. A Amazônia é uma cobiça antiga. Quando a gente olha para a fronteira norte do Brasil, nós vemos lá as 3 Guianas, a francesa, a holandesa, hoje Suriname, e a Guiana inglesa, que hoje é só Guiana. Aquilo é o que ficou dessa cobiça, porque o Império Colonial francês, ou holandês, ou inglês, ou mesmo espanhol, queriam dominar o vale do Rio Amazonas. Tinham noção da grandeza, dos recursos inesgotáveis ali existentes. Os espanhóis tiveram a dificuldade dos Andes, porque tinham que sair lá do Peru ou do Equador para chegar à Amazônia, e os portugueses já controlavam a embocadura do rio, a entrada da bacia. Os holandeses, os franceses e os ingleses tentaram, mas os portugueses foram com os indígenas, com as missões religiosas, e terminaram prevalecendo. Hoje a cobiça acontece por quê? Porque a Amazônia é a maior fronteira mineral do mundo. Segundo um velho geólogo da região, ele responde sobre as riquezas minerais da Amazônia com uma pergunta. Ele pergunta se a gente conhece a tabela periódica. E então ele diz, tudo que tem na tabela periódica tem na Amazônia. E da foz do Amazonas até a fronteira com o Peru. A Amazônia é a maior fronteira de biodiversidade do mundo. A biodiversidade é o futuro da indústria farmacêutica, da indústria química, da indústria de cosméticos, da indústria de alimentos, da indústria de novas energias. Tudo isso virá da biodiversidade. Onde está a maior reserva de biodiversidade do mundo? Na Amazônia. A Amazônia tem a maior reserva de água doce do mundo. Segundo a vice-presidente dos Estados Unidos declarou numa solenidade, a guerra do futuro será a guerra pela água. Ela disse que a guerra do petróleo é uma guerra do passado. Tanto que a água hoje já é negociada como uma mercadoria, como uma commodity na Bolsa de Valores de Nova York. Onde está a água do mundo? Na Amazônia. Então você tem terra para agricultura, tem água, tem biodiversidade e tem minério,
A Amazônia é naturalmente um objeto de cobiça do mundo inteiro. Bom, recentemente, até que ultimamente não se fala mais nisso, né? Mas o problema persiste. O governo brasileiro viveu um impasse, no ano passado principalmente, com relação à exploração de petróleo na Amazônia. Você concorda? Flávio, eu estive no Amapá a convite do governo do Amapá para discutir exatamente essa questão. Por quê? A chamada margem equatorial, que é aquela área do litoral brasileiro que vai do Rio Grande do Norte até o Amapá, a fronteira com a Guiana Francesa, tem muito petróleo. A Petrobras tentou um poço experimental no litoral do Amapá e foi proibida pelo IBAMA. Só que ali do lado, a Guiana já acumula reservas de 11 bilhões de barris. A imprensa internacional já descreve a Guiana como uma nova Dubai, atraindo investimentos do Brasil inteiro. Quando eu estava na Secretaria de Relações Internacionais, fui procurado por empresários de São Paulo que queriam que eu marcasse uma audiência com o embaixador da Guiana para abrir as portas, que eles queriam abrir uma fábrica na Guiana. Eu perguntei por quê? Petróleo mais barato, gás mais barato, diesel mais barato, impostos menores, não tem os bloqueios ambientais, não tem Ministério Público do Trabalho. Então eles vão para lá, você vai dizer o quê? E o Brasil proibido de ter o petróleo que a Guiana pode explorar pelas empresas europeias que acham que esse petróleo na Amazônia é uma ameaça ao meio ambiente. Na Guiana não é. Na Guiana é um grande negócio para empresas americanas e europeias. Eu acho que isso é uma coisa inaceitável. Então você concorda que haja exploração de petróleo? Não tenha dúvida nenhuma, com responsabilidade ambiental, com segurança. Aliás, pela empresa que detém a melhor tecnologia em exploração de petróleo em águas profundas, que é a Petrobras, que não registra um acidente sério. Como é que nós vamos proibir a Petrobras quando no lado do Brasil, na Guiana, esse petróleo já é aproveitado sem qualquer prejuízo para o meio ambiente? Aldo Rebelo, uma das questões que mais preocupam em relação à Amazônia é justamente o desmatamento. Como é que está essa questão atualmente? A Amazônia está praticamente congelada quanto ao desmatamento. O desmatamento que acontece é o desmatamento criminoso e ilegal em áreas públicas, principalmente, onde o governo não tem condições de fiscalizar, porque, de fato, é uma área muito extensa. A fronteira da Amazônia, as áreas públicas. Agora, a Amazônia está congelada. Você toma o caso só do estado do Amazonas, que tem 1.600.000 quilômetros quadrados, tem 5% de área aberta no estado do Amazonas. 5% para agricultura, pecuária, cidades, infraestrutura e 95% preservado e protegido. No Amapá, isso chega a mais de 90% também. Em Roraima, também a mais de 90%. Todo o estado do Amapá tem 142.000 quilômetros quadrados, isso dá 142 milhões de hectares, e isso dá mais ou menos o quê? A ideia de que desses, as 14 milhões de hectares, só 5.000 estão sendo utilizados para a agricultura, dos 14 milhões e 200 mil hectares. O resto está tudo hipotecado ao meio ambiente. Agora, o desmatamento ilegal acontece por falta de fiscalização, e quando houver fiscalização, principalmente nas áreas públicas, eu acho que ele tende a diminuir. Bom, vamos a um breve intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta com Contextualizando, nessa entrevista com o jornalista e escritor Aldo Rebelo. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Aqui comigo, o jornalista, escritor e político Aldo Rebelo. Aldo, em termos econômicos e sociais, qual é a situação da Amazônia? Flávio, a Amazônia é a região mais promissora e mais rica do planeta, em recursos naturais, em minérios, em água, em biodiversidade. O paradoxo é que
está na Amazônia a população brasileira com os piores indicadores sociais. O que mostra que há uma falência da política do Estado brasileiro e do governo brasileiro para a Amazônia. Por quê? Na Amazônia nós temos a maior taxa de mortalidade infantil, a maior taxa de analfabetismo, a maior taxa de doenças infecciosas, os piores índices de saneamento básico, de água tratada e de luz elétrica por domicílio. E mesmo assim, a nossa ministra do Meio Ambiente, em recente reunião com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, que veio ao Brasil fazer uma visita e foi à Amazônia, e a ministra Marina disse, olha, a Amazônia é um paraíso pictórico, um paraíso imagético, um paraíso de cores, um paraíso de sons. E eu pergunto, paraíso para quem? Para essa população, certamente que não é um paraíso. A população brasileira que vive na Amazônia vive nos mais elevados níveis de carência. Eu visitei escolas sem água e sem luz na beira do rio Xingu, do rio Tapajós. A escola não tem água tratada, a escola não tem luz elétrica, os ribeirinhos vivem numa situação de penúria. O IBGE divulgou a lista das cidades com os maiores índices de analfabetismo do Brasil. Quem lidera é uma cidade de Roraima com a maior presença de população indígena. A Universidade de Harvard criou um índice para escolher ou classificar os piores municípios em qualidade de vida. Dos 20 piores municípios brasileiros em qualidade de vida, 17 estão na região norte do Brasil. E desses, os piores são aqueles com maior presença de população indígena. Então, como é que alguém pode dizer que a Amazônia é um paraíso? Ou seja, mesmo a ministra Marina não escolheu o paraíso para viver, foi para São Paulo, para o conforto de São Paulo, eleita por São Paulo, e deixou a Amazônia apenas para os seus discursos internacionais. Bom, e qual seria, na sua opinião, uma alternativa do ponto de vista de infraestrutura e de economia para a Amazônia? Flávio, eu aponto 4 iniciativas para a questão da Amazônia. Primeiro, a soberania do Brasil sobre a Amazônia, porque tem gente aí falando que a Amazônia pode ser internacionalizada. Tá certo. Para quem? Se for para ser internacionalizada, vai ser para os países fortes, não vai ser para o Uruguai. Primeiro, a soberania do Brasil. Segundo, o direito ao desenvolvimento. Os amazônidas têm direito ao desenvolvimento como qualquer brasileiro. O terceiro, a proteção das populações indígenas, que vivem lá abandonadas, sem infraestrutura e proibidas, inclusive, de usar os recursos naturais das terras que foram entregues pelo Estado brasileiro. E quarto, a proteção do meio ambiente, fazer um inventário da situação ambiental da Amazônia. Mas a Amazônia tem que se desenvolver com proteção do meio ambiente, que não é incompatível com o desenvolvimento, tanto é que a Suécia, a Alemanha e os Estados Unidos se desenvolveram, e o problema do meio ambiente parece que é o Brasil que ainda não se desenvolveu, principalmente na Amazônia. Então nós temos que combinar o direito ao desenvolvimento com a proteção do meio ambiente e a responsabilidade social. Agora, o que não pode é você proibir a exploração de potássio na Amazônia e importar potássio de uma terra indígena do Canadá. Eu acho que isso naturalmente, fazer pouco da inteligência e dos brios dos brasileiros. Uma questão muito recente em relação à Amazônia, um problema, na verdade, de respeito à invasão. Vamos usar essa expressão, que é a invasão realmente de venezuelanos que adentram o território brasileiro, principalmente ali por Roraima, Pacaraima, naquela região, e fugindo dos problemas econômicos e políticos e financeiros que tem a Venezuela. No que é que isso vai dar, na sua opinião? Eu creio que o Brasil precisa ter um acordo com o governo venezuelano para controlar o fluxo migratório. Migração o Brasil sempre vai receber, como recebeu português, japonês, italiano, de tudo de quanto é lugar veio gente, o Brasil. Então o venezuelano vem. Uma parte, aliás, nem fica em Roraima. Os que são mais qualificados descem em direção ao sul do Brasil e muitos hoje já estão trabalhando. Em São Paulo eu vejo trabalhando em restaurantes, no comércio, já vi isso no Paraná, em Santa Catarina.
eles são acolhidos pela qualificação. Os de Roraima são aqueles menos qualificados que vão depender mais da assistência pública para sobreviver. Eu fui a Roraima e vi em escolas que tem mais venezuelano do que brasileiro, que precisa estabelecer um controle e o Brasil, naturalmente, adotar as medidas que protejam a sua tradição de receber esses imigrantes, mas ao mesmo tempo que não perca o controle sobre esse fluxo que também não nos interessa. Aqui em Maceió mesmo existe um contingente de cerca de 130 venezuelanos que são abrigados na casa de Ranquines, aqui em Maceió, e recebem assistência direta do governo federal, do governo estadual e municipal. Aqui mesmo em Maceió. Muita gente nem sabe desse detalhe. E essas pessoas são requalificadas para alguma atividade? Esse é um trabalho que está sendo tentado, né, de forma que eles tenham condição de subsistência. Por enquanto, eles recebem, como eu disse, são assistidos por esses programas assistenciais dos governos federal, estadual e municipal. Mas falando em Venezuela e falando em assunto recente, temos agora essa eleição do domingo passado na Venezuela, um resultado até hoje contestado pela oposição, inclusive a derrubar a estátua de Maduro. Bom, já houve várias mortes por conta do conflito que está entre a oposição e a situação. Como é que você avalia a postura do governo brasileiro, do governo do presidente Lula, em relação a esse problema da Venezuela? Eu creio que o Brasil precisa agir com cautela e principalmente orientado pelas decisões ou pelas deliberações dos organismos internacionais, tá certo? Porque o Brasil julgar por conta própria um vizinho não é uma coisa simples nem fácil. Nós sempre somos tentados a fazer isso a partir de critérios ideológicos. Então, se o seu critério ideológico faz algum tipo de restrição ao presidente da Argentina, você já quer que haja uma condenação a qualquer tipo de ato do presidente argentino. Estou falando aqui por um viés. Por outro, já de outro ponto de vista, em relação à Venezuela. Eu sei que o Brasil tem relações antigas com a Venezuela, de cooperação, é uma fronteira muito difícil, uma fronteira praticamente sem presença demográfica nem de um lado nem do outro, de tal sorte que as duas instituições que funcionam mesmo ali na fronteira são os exércitos, de um lado e do outro. Tem o Marco, lá o BV-8, que é o que tem duas cidades próximas, Pacaraima do lado brasileiro e Santa Helena do outro lado da Venezuela, e o Brasil deve agir com cautela, porque a Venezuela, em primeiro lugar, é quem deve tomar conta do seu destino. Aqui no Brasil nós tivemos eleições também contestadas, uns dizendo que houve fraude, outros dizendo que houve tentativa de golpe. Nós resolvemos isso pacificamente, pelo menos até agora, tá certo? Houve uma baderna, que muitos tentaram chamar de golpe, que foi aquele episódio do 8 de janeiro, que para mim não foi, aquilo foi uma baderna, foi uma ação de desesperados, não foi uma ação golpista para remover o poder do Estado. Eu acho que aquilo não foi. Deve ser punido o ato como uma baderna, como prejuízo ao patrimônio público. Agora, golpe, eu acho que não foi. Mas tem gente que acha que foi golpe. Aliás, sustenta até hoje. E até houve uma investigação sobre essa tentativa de golpe. Contestação das urnas eletrônicas, contestação de tudo. Eu acho que é preciso a gente ter cautela para julgar o próximo enquanto as nossas próprias instituições estão sobre o escrutínio de um lado ou de outro do espectro político brasileiro. Pela sua experiência, no que vai dar essa questão da Venezuela? Olha, ali é uma situação difícil, por quê? Porque internamente o país está dividido. Há uma instituição muito forte que sustenta o governo, que são as Forças Armadas. A própria América do Sul está dividida entre posições que não chegam a apoiar o Maduro, mas que não querem uma atitude mais hostil, e a Europa e os Estados Unidos abertamente contra ele, tá certo? É uma situação complicada. Eu acho que ali vai se definir a partir de posições internas, ou seja, se ele conseguir pacificar, se entender, esclarecer o resultado dessas eleições, porque
há uma contestação sobre o resultado, sobre as atas. Se ele conseguir demonstrar que, de fato, ganhou a eleição licitamente, eu acho que tende a pacificar. Se o outro lado demonstrar que as eleições não foram lícitas, eu acho que aí a situação tende a se agravar. Fala agora da política brasileira. Qual a sua avaliação quanto a 1 ano e meio do terceiro governo do presidente Lula? Eu faço uma apreciação muito crítica e, de certa forma, pessimista, principalmente sobre os dois aspectos decisivos de um governo, que é o aspecto político. O presidente Lula não conseguiu viabilizar uma base de sustentação que desse tranquilidade ao governo. O governo precisa ter uma base forte, coesa, que assegure que os seus projetos serão acolhidos e aprovados. Não conseguiu isso, pelo contrário. A ideia que há é do fracasso da coordenação política do governo, que fracassou antes, inclusive, de se consolidar. E não é por conta dos responsáveis pela coordenação, que são pessoas preparadas, o deputado Alexandre Padilha e o ministro Rui Costa são homens muito preparados. Eu acho que é que eles não têm uma política para coordenar. E do outro lado, a economia. Nós vivemos um processo de contingenciamento recorrente dos recursos do governo. Os 30 ministérios sofreram cortes, Flávio. O único ministério que não sofreu corte é exatamente o que cuida de congelar a Amazônia, o ministério da ministra Marina. Foi o único que não sofreu corte, porque esse aí é controlado de fora para dentro. Porque a ministra Marina, o partido dela, não tem um senador, tem apenas um deputado. De onde vem essa força? Se não vem do Congresso, se não vem da política? Vem da embaixada ou das embaixadas da Europa Ocidental e dos Estados Unidos e das organizações não governamentais. Então, esse fracasso demonstra que o governo não está conseguindo uma coisa fundamental, que é retomar o crescimento da economia, retomar o desenvolvimento. Sem isso, não vai gerar os recursos necessários para investir em nada, porque de onde vai vir o recurso? Se o que tem é pouco, já está sendo contingenciado. E aquilo que poderia fazer a economia respirar, que é à frente da agropecuária, da mineração, da indústria florestal, isso tudo está bloqueado pelo governo. Eu não sei como é que o governo vai sair dessa armadilha. Bom, estamos chegando ao final da nossa entrevista, mas você vai matar agora uma curiosidade que é minha e de muita gente que nos assiste. Você entrou na política pelo PCdoB, foi vereador por São Paulo, foi deputado federal, foi presidente da Câmara dos Deputados, depois mudou para o PSB. Mais recentemente foi para o PDT e ultimamente está no MDB. Como é que você explica todas essas mudanças em relação à sua pessoa? A minha preocupação é sempre com o destino, tá certo? E não com o meio. Eu estou no PMDB porque já fui do MDB. Aliás, fui fundador do MDB jovem lá em São Paulo. Fui candidato a deputado pelo MDB. Eu estava no PDT, mas ao ser convidado para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Prefeitura de São Paulo, que estava com o PMDB, e ao perceber que o PDT ia apoiar a candidatura do adversário do prefeito, eu não teria como continuar no PDT. E no PMDB eu consigo manter as minhas convicções de defesa da soberania do Brasil, de defesa do nacionalismo, de defesa da redução das desigualdades, de defesa da democracia, que dentro do PMDB é uma coisa assim que eu vejo como natural e como parte da própria história do MDB. Bom, você chegou a ser lembrado para ser vice do prefeito Ricardo Nunes de São Paulo. Terminou que não deu certo, você deixou a secretaria, mas está coordenando a campanha do prefeito. O que foi que falhou nessa articulação? É que eu recebi um convite, mas já com um partido. O governador de São Paulo queria que eu fosse para o Partido Republicano. O presidente da Câmara queria que eu fosse para a União Brasil. O presidente do Republicanos, o líder, lá o Marcos, queria que eu fosse para o Republicanos. Eu queria ir para o MDB.
mesmo que isso significasse que eu não seria vice, eu preferi o MDB. Bem, Aldo, por fim, para uma despedida aqui do nosso Contextualizando. A minha despedida é desejar boa sorte ao time alagoano, ao Clube de Regatas Brasil, nessa Copa do Brasil, sorte que ele não teve no Nordestão. E muito obrigado mais uma vez pelo convite. Eu que agradeço pela sua participação aqui em Contextualizando. Você pode ver essa entrevista com Aldo Rebelo no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando deste domingo termina aqui. Tenham todos um ótimo final de semana.